Consciência e cérebro, dois modelos clássicos. Embora, sob muitos aspectos, a consciência seja a coisa mais conhecida e acessível que cada um de nós possui, ela continua como um dos fenómenos menos compreendidos deste mundo. Toda vez que dissemos eu ou nós, temos como suposição tácita que existe um eu ou nós consciente que está ali falando e pensando. Contudo, no mesmo momento em que tentamos focalizar este ser pensante, agarrá-lo de alguma forma tangível, como pegamos num dedo ou numa orelha, ele parece desaparecer diante de nossos olhos. Sabemos bastante sobre como os dedos pegam uma coisa e como os ouvidos ouvem, mas sobre a origem e a natureza daquela pessoa consciente que dá origem ao pegar ou interpreta o que se ouviu, não temos virtualmente nenhum fato físico. Não existe nenhuma anatomia ou fisiologia da consciência, muito menos uma física. Há aqueles, os dualistas, é claro, que argumentam que jamais poderá haver nenhuma compreensão física do ser ou da mente. Eles alegam que a mente e o corpo são coisas bem distintas e que a mente é necessariamente incorpórea. Um algo etéreo que simplesmente nos vem de algum lugar lá fora e reside temporariamente dentro ou junto do invólucro do corpo. Mas há outros, em geral de tendências mais científicas, que estão convencidos de que a mente ou consciência, como tudo mais, deve ter alguma explicação física. Sua fonte deve estar localizada em algum lugar do corpo, embora o local exato onde se pensa que ela esteja tenha variado consideravelmente ao longo do tempo, dando origem a todos os tipos de modelo. O antigo filósofo grego Epícuros acreditava que havia átomos de alma espalhados pelo corpo, responsáveis tanto pela consciência como pela vitalidade em geral, embora muitos gregos antigos pensassem que o coração ou o peito fossem a fonte dessas coisas. Outros fizeram suposições de que a consciência brotasse do funcionamento do fígado ou residisse no sangue. Segundo os filósofos hindus, ela está concentrada nos chakras localizados ao longo da espinha dorsal. Daí nossa suposta habilidade de dominá-los através da meditação e yoga. E, nos tempos mais modernos, Descartes propôs que o ponto de encontro entre o corpo e a alma fosse a misteriosa glândula pineal localizada no centro do cérebro. Hoje, a maioria dos que procuram uma sede física para a consciência presume que sua fonte deve estar na capacidade funcional do cérebro em si. Danos provocados em outros órgãos do corpo podem ocasionar todo o tipo de distúrbios, mas um violento golpe na cabeça quase sempre provoca perda da consciência, exatamente como as drogas que agem sobre o cérebro e comprovadamente alteram vários padrões de consciência. Presume-se, portanto, que existe um vínculo necessário entre os estados físicos do cérebro e a consciência ou os estados mentais, embora a natureza exata desta ligação ainda seja um dos grandes mistérios tanto da ciência como da filosofia. Nos últimos anos, a maneira escolhida para tratar desse enigma tem sido o funcionalismo e a tendência a comparar o cérebro com um computador, sugerindo que a mente, ou consciência, pode ser igualada aos processos que acontecem dentro do computador. Somos aquilo que podemos fazer e o que podemos fazer é definido pelo plano detalhado de nosso circuito. O modelo do computador ainda domina a maior parte das pesquisas sobre o cérebro, que por sua vez tingem com suas cores toda a forma de nos percebermos. Muitas vezes falamos em ter de alimentar o sistema ou estarmos com os fusíveis queimados, estarmos ligados ou desligados e programados para o sucesso ou para o fracasso. Dizemos que o nosso cérebro é o hardware e a nossa mente o software. Toda a biologia moderna agora opera segundo programas comportamentais, onde antes havia um senso de propósito ou ao menos de direção. Pensamos em nós mesmos como a máquina mental. O cérebro é certamente o órgão controlador central do sistema nervoso e, como tal, suas funções físicas incluem comunicação, coordenação, computação, aprendizado e memória, todas elas funções que nossos melhores computadores também possuem em algum grau. Nesse nível, as analogias entre o funcionamento cerebral e o do computador são irresistíveis. Existe indubitável semelhança entre o modo como são organizados os complexos ajuntamentos de neurónios do cérebro e o serpentear de fios que compõem o circuito elétrico de um computador, especialmente agora com a invenção dos computadores com processamento paralelo.
Assim como as células nervosas de um computador, os 10 bilhões ou 6 bilhões de neurónios do cérebro são também um tipo de fiação elétrica com várias mensagens passando para dentro e para fora do cérebro através de impulsos eletromagnéticos que viajam pelas ligações entre os neurônios, as sinapses. O cérebro está sempre literalmente fervilhando com milhões de acontecimentos neurais altamente carregados, dentre os quais, sem dúvida, uma grande parte é responsável por nossas impressionantes habilidades de processar dados e computar. Mas será que isso é o que entendemos por consciência? Será a computação, com toda a sua diversidade e complexidade, tudo o que a mente verdadeiramente tem? Se assim for, ficamos tentados a imaginar porque os computadores não possuem mente. Sem dúvida, eles sabem fazer coisas muito sofisticadas. Conseguem analisar material genético, operar matemática complexa ou jogar xadrez num nível razoável, embora vagarosamente. Mas até agora ninguém afirmaria que um sistema de computação eletrónico de qualquer tipo imaginável seja sequer remotamente consciente. Simplesmente não conseguimos sentir que eles são conscientes. Faltam-lhes espontaneidade e criatividade, falta-lhes imaginação, eles não riem de piadas, não desfrutam de música e não sentem dor, nem fazem nenhuma das outras coisas desse tipo que normalmente associamos com a vida consciente da mente humana. Como colocou um filósofo de Oxford, simplesmente não saberíamos interpretar a sugestão de que um IBM 100 esteja bravo ou deprimido ou passando por uma crise de adolescência. Talvez seja possível conceber que inventemos programas sofisticados que darão aos computadores a aparência de tal comportamento consciente, como no caso um tanto fantasmagórico de Elisa ou Doctor, o programa concebido para estimular entrevistas psiquiátricas rogerianas. Mas, como alertou o autor do Elisa, há mundos de diferença entre técnica ou simulação programadas e uma verdadeira espontaneidade e empatia. Pensar de outro modo seria uma forma de insanidade, embora muito frequentemente em nossa cultura mecanizada a insanidade passe por normalidade. Se aceitarmos a equivalência entre o ser e o fazer dos funcionalistas, não há modo claro de argumentar que algo que se comporta conscientemente não seja consciente. Toda a nossa forma de ver a consciência vem sendo tão tolhida pelo modelo mecânico que lhe foi imposto que perdemos de vista os fatos que ligam o desenvolvimento cerebral à consciência e ficamos cegos às características verdadeiras de nossa percepção consciente. Tornamo-nos insensíveis à nossa própria experiência e, no processo, a distorcemos. O perigo é o de que, se continuarmos a nos ver como máquinas, talvez nos tornemos máquinas, isto é, talvez venhamos a reduzir toda a riqueza de nossa vida consciente ao aspecto muito mais estreito dos pensamentos e comportamentos que podem ser transpostos para programas. Este é um perigo que outros reconheceram e sobre o qual escreveram, mas se quisermos vencê-lo, devemos encontrar uma forma radicalmente diferente de pensar sobre a ligação mente-cérebro e, através disso, uma forma mais humana de nos percebermos. No fim, isso só pode ser feito através de uma melhor compreensão de ambos, da fisiologia, do cérebro e do fundamento físico da consciência. De fato, o cérebro humano é uma complexa matriz de sistemas sobrepostos e interligados, correspondentes às várias etapas da evolução, e o ser que dele brota é parecido com uma cidade construída ao longo das eras. Sua arqueologia inclui uma camada pré-histórica, uma camada medieval, uma camada renascentista ou elizabetana, uma camada vitoriana e alguns prédios modernos. Ela certamente não é apenas uma cidade nova ou uma cidade fronteira, construída toda de uma vez em 20 anos, como sugere o modelo do computador. Cada um de nós traz em seu próprio sistema nervoso toda a história da vida biológica no planeta, ou ao menos naquela pertencente ao reino animal. Na camada pré-histórica encontramos os animais unicelulares, como a ameba ou paramécio, que não possuem sistema nervoso. Toda a sua coordenação sensorial e reflexos motores se dão numa única célula. Nossas células de sangue, os glóbulos brancos, ao recolher o lixo e consumir as bactérias, comportam-se no sangue de uma forma muito parecida com as amebas nos lagos. Animais
pluricelulares simples, como a água-viva, não possuem sistema nervoso central, mas têm uma rede de fibras nervosas que permite a comunicação entre células para possibilitar ao animal reagir de forma coordenada. Em nosso corpo, as células nervosas do intestino formam uma rede que coordena o peristalismo, as contrações musculares que empurram a comida. Com o passar do tempo, acrescenta-se camada sobre camada nessa cidade em evolução. A partir dos insetos, começa-se a encontrar uma ou mais massas de tecido nervoso que se encarregam de uma computação mais extensiva. E estas massas organizam-se cada vez mais próximas da extremidade da cabeça. Nosso reflexo de contração, que nos faz levar a mão para longe de uma panela quente, envolve apenas o cordão espinhal e assemelha-se tanto anatomicamente quanto no comportamento ao encontrado nas minhocas. Com o advento dos mamíferos, desenvolve-se um telencéfalo. Primeiro, o telencéfalo primitivo dos mamíferos inferiores, governado basicamente por instintos e emoção, e depois os hemisférios cerebrais com toda a sua sofisticada capacidade de computação, aquelas células cinzentas que a maioria de nós identifica com a mente humana. No entanto, o estado de embriaguez, o uso de drogas como barbitúricos e outros tranquilizantes, ou mesmo uma lesão no telencéfalo superior resultam numa regressão a tipos de comportamento mais primitivos, mais espontâneos, menos calculistas, como os observados nos mamíferos inferiores. Quase a totalidade da psiquiatria humana, o lado verdadeiramente médico do tratamento dos problemas que afetam a consciência, preocupa-se em regular o hipotálamo e o telencéfalo primitivo. Assim, apesar da crescente centralização e complexidade que aparecem à medida que o sistema nervoso evolui, as redes nervosas mais primitivas perduram, tanto no interior do cérebro em expansão como em todo o corpo. As fases mais recentes da nossa evolução suplantaram as fases anteriores, mas não as substituíram completamente. As experiências da ameba e da água-viva, da minhoca e da formiga estão todas plantadas em nossos tecidos nervosos e, como cada uma dessas criaturas, partilhamos a capacidade de ser consciente. Conforme observou Whitehead, a mente humana é consciente de sua herança corporal. Portanto, o que quer que seja a consciência, não poderá ser idêntica às funções cerebrais superiores possibilitadas pelas conexões nervosas no córtex cerebral. Evidentemente, a forma que a nossa consciência assume, o conteúdo de nossas percepções e pensamentos são influenciados por essas conexões, mas a capacidade de ser consciente em si, a consciência não estruturada, crua, deve ser mais elementar. Alguns animais, embora conscientes, não têm córtex, outros somente um córtex muito primitivo. Alguns humanos que tiveram grandes regiões de seu córtex cerebral danificadas ou removidas cirurgicamente podem apresentar perda de uma capacidade específica, como a fala, a visão ou o movimento, mas permanecem conscientes da mesma forma como os bebés recém-nascidos também são conscientes. A consciência em si, que inclui a capacidade geral de percepção e atividade propositada, deve surgir de algum mecanismo físico muito mais primitivo que o cérebro humano desenvolvido, de um mecanismo acessível a uma relva ameba. Assim, compreender de que forma isso pode acontecer, encontrar uma base para a consciência que explique a consciência de todas as criaturas vivas e, pessoalmente, das não vivas, é de fundamental importância para a compreensão tanto do lugar quanto da razão de ser de uma consciência humana no esquema geral das coisas. Essas são as considerações com as quais, de um ponto de vista geral, se argumenta contra o modelo do cérebro calcado no computador, mas há também argumentos fenomenológicos. Se examinarmos atentamente certas características básicas da consciência, ao menos na forma em que são experimentadas pelos seres humanos, fica evidente que uma capacidade com essas características não poderia, em princípio, advir de tal modelo.
Todos os modelos calcados no computador partilham de uma suposição subjacente de que o cérebro em si funciona segundo as mesmas leis e princípios de uma vasta máquina de computação. Isto é, que suas diferentes partes, seus neurónios, cooperam de modo ordenado, mecânico, obedecendo a todas as leis determinadas da física clássica. No modelo assim, um estado cerebral deriva necessariamente do outro. Temos somente um grupo de neurónios estáticos e previsíveis olhando para outros grupos e reagindo a eles, sem nenhum lugar no cérebro onde todos esses grupos separados se integram. Não há um comitê central de neurónios que supervisiona o processo como um todo, dando unidade ao funcionamento cerebral e permitindo-lhe fazer escolhas livres e espontâneas. Onde está, então, em meio aos trilhões de conexões nervosas e eventos deterministas, a pessoa que experimentamos como sendo nós mesmos? O que explica o eu, que experimenta fome, que decide comer uma maçã e sentir prazer após fazê-lo? Como é que chegamos a ter a experiência de comer uma maçã em vez de umas tantas impressões desconexas produzidas por 1 milhão de impulsos sensoriais distintos? O problema foi ilustrado por um trabalho recente sobre a visão humana. Quando vemos uma maçã, sabemos imediatamente que é uma maçã. Um pequeno objeto vermelho, redondo, em pé dentro de uma fruteira a 1 metro de distância sobre a mesa. Há outras associações ligadas à maçã em nossa percepção consciente total, que ela irá satisfazer nossa fome e que ela faz bem à saúde, que a decisão de Eva quando comeu maçã foi a desgraça da humanidade, etc. Mas essas associações não fazem parte da percepção visual, que consiste em informações sobre o mundo. Que consiste em informações sobre o tamanho, forma, orientação, cor e localização da maçã, cada uma das quais é anotada separadamente pelo cérebro. O cérebro não vê uma maçã, mas antes o vermelho, o redondo, o pequeno, etc. A informação sobre cada uma das características está arquivada num lugar diferente, dentro de um mapa de características distintas e depois, subsequentemente, num plano geral de localização. Uma vez composto o plano geral, a atenção focalizada assume o comando, olha para o plano geral e vê a maçã. A atenção faz uso desse plano geral selecionado simultaneamente, através de ligações com os diversos mapas de características, todas as características normalmente presentes numa determinada localidade. A informação integrada sobre as propriedades e relações estruturais em cada arquivo de objeto é comparada com descrições armazenadas numa rede de conhecimento. A rede especifica os atributos decisivos de gatos, árvores, ovos mexidos, nossa avó e todos os demais objetos de percepção conhecidos. Mas o que é esta atenção focalizada que promove a integração da informação vinda do plano geral da percepção? A unidade de nossa experiência consciente, o fio de atenção focalizada que reúne toda a miríade de impressões sensoriais, é um dado subjacente a todos os outros aspectos dessa experiência, como as notas de uma melodia ou as várias características da maçã ou cenas visuais mais amplas. Os conteúdos de nossa consciência se mantêm coesos. Eles formam um todo, um quadro. Cada parte desse todo deriva dele o seu significado e reflete em seu próprio ser tanto o todo como suas outras partes constitutivas. O Fá sustenido que eu ouço é um Fá sustenido do Adágio de Mozart. Não está isolado em minha percepção. O freixo que vejo da janela do meu escritório é um freixo que cresce em meu jardim nos barrancos do riacho Oxford. Suas folhas se agitam no horizonte e acenam para Whiteham Woods em frente a Port Meadow. Todas essas coisas estão presentes em mim e ao mesmo tempo quando olho pela janela. Elas são, em sua inteireza, minha visão da janela. Sem esta inteireza, essa unidade,
não poderia existir nenhuma experiência tal como a conhecemos, nada de maçãs, jardins, nenhum sentido do ser, identidade pessoal ou subjetividade e, portanto, nenhuma vontade pessoal ou decisão, intenção propositada. Tudo isso são características conhecidas da nossa vida mental. A unidade é a característica mais essencial da consciência, tão básica ao que quer que chamemos consciência, que a maioria de nós nem sequer se dá conta de que existe. E, no entanto, é procurando conhecer essa unidade que nos damos conta de quão profundamente misteriosa é a consciência e porque sua física nos vem confundindo até hoje. Não há unidade comparável a ela em nenhum sistema descrito pela física que conhecemos do cotidiano. Todo o corpus da física clássica e a tecnologia nela baseada, incluindo-se a dos computadores, dizem respeito apenas à separação entre as coisas, às partes que compõem as coisas e à maneira como elas se influenciam umas às outras dentro de sua separação, assim como os neurónios do cérebro agem uns sobre os outros através das sinapses. Ainda que não houvesse outros bons motivos para rejeitar o modelo do computador para o cérebro, o argumento relacionado com a unidade da consciência por si já condenaria esse modelo. Como disse Descartes, quando se viu às voltas com o problema de como explicar a consciência em termos físicos, há uma grande diferença entre a mente e o corpo, na medida em que o corpo é, por sua própria natureza, sempre divisível, enquanto a mente é totalmente indivisível. Essa divisão aparentemente irreconhecível foi um dos argumentos que levou Descartes a seu dualismo. O modelo de computador da visão, a informação sobre características distintas, é coletada em mapas de características e armazenada num plano geral, mas é preciso uma atenção focalizada para integrar a informação no plano geral antes que a rede de reconhecimento possa processar a informação, o que produz a atenção focalizada em si. Filósofos mais modernos, embora ainda esperançosos de encontrar alguma maneira de explicar a consciência em termos físicos, chegaram à mesma conclusão quanto a todos os modelos físicos clássicos, até mesmo o calcado no computador. E se a física do computador em princípio não consegue dar-nos uma física da consciência, não pode ser um modelo totalmente correto para demonstrar como o cérebro funciona e tampouco é, consequentemente, um reflexo muito acurado de nós mesmos e de como funcionamos como seres humanos. No lugar do modelo do computador, algumas pessoas, motivadas pelas deficiências desse exemplo e divergindo de quase tudo o que sugere sobre a consciência e o ser, propuseram um tipo de modelo bem diferente para refletirmos sobre a consciência e o cérebro. Um modelo que pretende partir do tema da unidade e explicá-lo em termos físicos. É um modelo holográfico, ou paradigma holográfico, como é por vezes descrito. Um holograma em si é apenas um tipo especial de diapositivo fotográfico que registra um padrão de interferência da luz vinda de duas fontes após a divisão inicial de um só facho de luz. Como a técnica do holograma dispensa lentes, baseando-se no registro de intensidade e de fase da luz, seu diapositivo tem uma maneira singular de armazenar a informação sobre o objeto fotografado. A informação colhida sobre qualquer parte isolada do objeto difunde-se por todo o diapositivo, de modo que, se algumas partes dele forem destruídas, ainda assim poderá projetar a imagem total do objeto. Quanto maior é a área do diapositivo destruída, mais embaçada será a imagem projetada. Holograma, ou padrão de interferência a partir da separação do feixe de luz, registra a intensidade. A informação resultante de cada ponto do objeto é armazenada em toda a chapa fotográfica, não há construção parcial da imagem. Em outras palavras, cada parte individual da figura contém a figura completa em forma condensada. A parte está no todo e o todo está em cada parte. Uma espécie de unidade na diversidade e diversidade na unidade. O ponto-chave é simplesmente o fato de que a parte tem acesso ao todo. Há, conforme argumentam os defensores do modelo holográfico, uma estranha semelhança entre o modo como o cérebro e o holograma distribuem informação por todo o sistema,
Cada parte é inteirada da informação sobre o todo, embora, conforme apontaram os críticos, essa propriedade sozinha não diferencie totalmente a holografia da computação como modelo para o cérebro. As redes de nervos associativas no córtex cerebral aparentemente cumprem o papel de distribuição global da informação, e seu desenho um tanto bagunçado, sinuoso e cheio de rabinhos de porco, onde tudo parece aleatoriamente ligado a todo o resto, é a base de novos computadores que utilizam processamento paralelo. É uma computação diferente daquela realizada pelos antigos computadores ponto a ponto, que imitam o desenho um para um dos neurónios no cérebro, mas continua sendo computação. No entanto, essa crítica isolada dificilmente desanimaria aqueles que abraçam tão apaixonadamente o modelo holográfico. A verdadeira força deste modelo reside em sua reação contra o modelo do computador e quase tudo o que o computador representa, contra a visão de mundo mecanicista e as muitas formas de alienação e fragmentação associadas a ele. A ênfase de seu argumento de que as propriedades aparentemente holísticas da fotografia holográfica espelham semelhantes propriedades holísticas de nossa experiência consciente, e a paixão que isso inspira gira em torno da palavra holismo e da medida na qual as verdades holísticas vêm sendo desprezadas pela cultura ocidental predominante. Desde Platão, o Ocidente tem enfatizado o racional e o analítico, as regras através das quais formamos pensamentos e tomamos decisões, os componentes de nossa vida consciente. A lógica disso levou-o naturalmente ao modelo do cérebro calcado no computador, embora em detrimento de um outro lado do conhecimento e experiência humanos, o que se pode chamar o lado intuitivo, o lado que lida com a sabedoria, a imaginação, a criatividade, etc. Em termos neurofisiológicos modernos, esses dois lados de nossa vida mental têm sido abordados sob o aspecto de uma cisão entre hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo. Utilizando uma metáfora igualmente boa, vinda da física quântica, poderíamos nos referir a isso como uma cisão entre onda e partícula, dizendo que nossa cultura enfatizou o aspecto partícula da mente. Os holistas querem enfatizar o aspecto onda da experiência à medida que cada elemento da consciência, na verdade, cada elemento da própria realidade, se relaciona com todos os outros. O todo é algo maior que a soma das partes, ou, como coloca David Bohm, um dos principais proponentes do modelo holográfico, a realidade é uma inteireza não dividida. Tudo e todos estão tão integralmente interrelacionados que qualquer menção de indivíduos ou de separação é uma distorção da realidade, uma ilusão. E este holismo dos dias de hoje tem seus antecedentes tanto no Ocidente como no Oriente, como coloca o Sutra do Diamante dos Budistas. Na casa de Indra diz que há uma rede de pérolas de tal forma dispostas que, se você olhar para uma, verá todas as outras refletidas nesta. Da mesma forma, cada objeto no mundo não é meramente ele mesmo, mas envolve todos os outros objetos e, na realidade, é cada um dos outros objetos. Exatamente a mesma metáfora aparece em nossa tradição ocidental como na grande corrente do ser que liga o microcosmo ao macrocosmo, afirmando que cada pedacinho da realidade contém o todo, ou na filosofia de Spinoza, que enfatiza que tudo no mundo é feito de uma só substância. Os que sugerem o holograma como modelo para o cérebro estão procurando dar um embasamento científico a tais metáforas. Tanto o paradigma holográfico em geral como o modelo holográfico do cérebro em especial têm suas qualidades. Enquanto metáfora acessível à mente moderna, o holograma desempenha um papel vantajoso quando se pretende ressaltar os aspectos da consciência e da realidade que brotam do relacionamento e do processo, ajudando-nos assim a lembrar que somos todos partes de um todo maior.
mas, mesmo enquanto metáfora, ele vai longe demais em alguns aspectos, sendo tão extremado na ênfase a respeito da onda do ser, como o modelo do computador e o mecanicismo são extremados na ênfase a respeito da partícula. A realidade, da forma como a conhecemos, consiste tanto em ondas, relacionamentos, como em partículas, individualidade, assim como a experiência que conhecemos como sendo a vida mental humana consiste tanto em consciência imediata, unidade e integração, quanto em computação, pensamento e estrutura. Um modelo realmente apropriado da natureza da consciência e de seu relacionamento com o cérebro deve ser capaz de explicar e conter os dois. Como tentativa de colocar a unidade da consciência em uma sólida base científica, o modelo holográfico falha por dois motivos. Em primeiro lugar, como um modelo calcado no computador, ele não explica o eu da consciência. Se o cérebro é um holograma que percebe e participa de um universo holográfico, quem está olhando para este holograma? O holograma em si não passa de uma fotografia diferente que por si só não é sujeito do ato de perceber. Portanto, ao nos perguntarmos o que ou quem fornece a consciência, o faixe da atenção focalizada, somos levados a supor que ela vem de fora, como os dualistas têm argumentado desde o início, ou então que a física do holograma é capaz de explicar a unidade da percepção consciente, coisa que ela não consegue fazer. Uma vez que o holograma é feito registrando-se os padrões de interferência das ondas de luz e sabendo-se que tais padrões de interferência são um efeito inegavelmente clássico descrito pela teoria eletromagnética clássica, vê-se que o holograma em si é um sistema clássico. Ou seja, apesar da habilidade do holograma em armazenar informações sobre um objeto inteiro em todas as partes, ele é fundamentalmente divisível em partes. Existem várias marcas distintas sobre a chapa que, se vistas em número suficiente e a um só tempo, representam um todo. Mas sempre se pode reduzir o número de marcas percebidas até ao ponto em que não transmitam nada sobre o todo. Este não é o tipo de holismo capaz de fornecer uma explicação para a unidade da consciência e, sob esse aspecto crucial, o holograma não é melhor que nenhum outro modelo clássico quando se procura explicar a base física da consciência. Na verdade, muito pouco o distingue do modelo do computador da percepção visual discutido antes. O plano geral de localidades daquele modelo bem poderia ser um holograma construído a partir do processamento paralelo de informação visual. Assim como o faixe da atenção focalizada era o elo de ligação vital para o processo visual, ele também o é no modelo holográfico das funções cerebrais mais gerais. Não obstante, como cada vez mais pessoas sentem uma necessidade urgente de encontrar algum caminho para além do solitário isolamento e da alienação generalizada impostos pela forte pressão mecanicista da nossa cultura, um desejo por algum tipo de holismo permeia toda a atmosfera. Na descrição bem-humorada de certo filósofo, o holismo é todo orgânico e fofo e quentinho e convidativo e misterioso. Daí a popularidade do paradigma holográfico, do quadro de inteireza não dividida de David Bohm e o renascimento do misticismo oriental em geral, com sua ênfase na unidade de todas as coisas. Todos procuramos transcender a nossa separação uns dos outros e do mundo como um todo. Sob muitos aspectos, este livro pode ser visto como parte desse movimento holístico geral, embora eu não veja necessidade de embasá-lo nos conhecimentos do misticismo oriental, e ao longo de todo ele estarei argumentando que essa inteireza não dividida é apenas um lado de um quadro abrangente da realidade e a sede da consciência que nela se insere. Mas, se o holismo pretende ter algum significado de peso, algum poder de fogo, deve estar bem fundamentado numa verdadeira física da consciência, numa física que possa alicerçar a unidade da consciência e relacioná-la tanto à estrutura do cérebro como às características comuns de nossa percepção corriqueira. Acho que para conseguir isto devemos nos voltar para a mecânica quântica. Um modelo mecânico quântico da consciência.
Já é o momento de nos perguntarmos se a estreita analogia entre os processos quânticos e nossas experiências interiores e o processo de pensamento é mera coincidência. A impressionante analogia, ponto por ponto, entre processo de pensamento e processo quântico sugeriria que uma hipótese ligando estes dois pode muito bem resultar frutífera. Se tal hipótese puder algum dia ser comprovada, explicaria de forma natural muitos aspectos do nosso pensar. David Bohm, Quantum Theory. Em capítulos anteriores vimos que, de muitas maneiras significativas, a consciência é uma questão a ser tratada pela mecânica quântica. Mas também é verdade, com certeza, no nível de analogia, que a mecânica quântica não é uma estranha à consciência. Há quase 40 anos, David Bohm chamou a atenção pela primeira vez para as muitas e impressionantes semelhanças entre o comportamento do nosso processo de pensamento e o de alguns processos quânticos. Quem, por exemplo, ainda não teve a experiência de entreter uma vaga linha de pensamento e descobrir que o ato de concentrar-se para torná-la mais nítida transforma de alguma maneira o sabor original do pensamento. Como os elétrons governados pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que nunca são os mesmos depois de terem sido observados, medidos, um pensamento foi ressaltado pela atenção é diferente do vago desvaneio que o precedeu. Podemos dizer que o pensamento focalizado tem posição como o aspecto partícula da natureza dual de um elétron, enquanto o vago devanear tinha momentum como o aspecto onda. Nunca conseguimos experimentar medir ambos simultaneamente. E, também, assim como os sistemas quânticos são essencialmente unificados, o mesmo ocorre com o nosso processo de pensamento. Não consigo mais separar o charme peculiar do sorriso sem dentes de minha filha do fato de que ela é minha filha, ou separar o sentido da palavra peculiar empregada na frase anterior das palavras que a cercam, da mesma forma como um físico não pode separar o elétron que está medindo do instrumento com o qual o mede. O significado de cada um deles, no caso do elétron, seu modo de ser, depende de sua colocação dentro do relacionamento de seu contexto. Assim como diz Bohm, portanto, processo de pensamento e sistema quântico são análogos na medida em que não podem ser excessivamente analisados quanto a seus elementos distintos, pois a natureza intrínseca de cada elemento não é uma propriedade que existe separada e independentemente de outros elementos, mas é, em vez disso, uma propriedade que, em parte, surge de seu relacionamento com outros elementos. E, por fim, há um intrigante paralelo entre a maneira como a lógica ajuda a estruturar e focalizar o nosso processo de pensamento de modo fluido e indeterminado e a maneira com que as clássicas leis da física tornam possível descrever o mundo corriqueiro de objetos distintos e relacionamentos causais que se sobrepõem aos processos do nível quântico e os limitam. Sem este limite clássico não haveria um mundo sólido, real. Sem a lógica não haveria como expressar nossos pensamentos de forma clara, como testá-los diante do mundo exterior. Assim, segundo Bohm, da mesma forma que a vida, tal como a conhecemos, seria impossível se a teoria quântica não tivesse sua atual limitação clássica, o pensamento, tal como o conhecemos, seria impossível se não pudéssemos expressar seus resultados em termos lógicos. A existência de um elo vital entre processo de pensamento e processo quântico entre nós e os elétrons é a suposição subjacente a todo este livro, e as inúmeras analogias entre os dois são fascinantes e sugestivas. A analogia tem sido uma poderosa ferramenta no desenvolvimento tanto da filosofia como do pensamento científico, e com base nela apenas já se tem um poderoso argumento para se esboçar o relacionamento entre processos quânticos e grande parte da nossa vida diária. Mas, se fosse possível, como o próprio Bohm sugeriu naqueles primeiros tempos, ir além da analogia, dizer mais que simplesmente os processos quânticos são como o pensamento,
ir além e explicar a consciência sob o aspecto das características mecânico-quânticas da verdadeira estrutura e funcionamento do cérebro, estaríamos dando um passo realmente revolucionário. Não só estaríamos muito mais perto da compreensão da base física de muitos aspectos da psicologia individual e grupal, como teríamos avançado muito na direção de um entendimento de nossa relação com a natureza e o mundo material. A construção de um modelo que demonstre um modo pelo qual a consciência poderia ser vista funcionando segundo as leis da mecânica quântica é o objetivo deste capítulo. Lançando aqui um fundamento que possa se sustentar, será possível em discussões posteriores demonstrar algumas das consequências filosóficas e psicológicas de uma ligação tão estreita entre a dinâmica do ser e a do elétron. Na época em que Bohm primeiro descreveu as analogias entre processo de pensamento e eventos quânticos, teria sido impossível ir mais além. Nem a neurobiologia nem a física quântica estavam suficientemente desenvolvidas a ponto de ver como qualquer aspecto de uma poderia ser facilmente explicado em relação à outra. E, mais fundamental ainda, toda a explosão do pensamento e perplexidade que se seguiu na esteira da prova de que existem efeitos de correlação não local, em termos bem grosseiros, àquelas ações à distância entre partículas aparentemente separadas pelo espaço e pelo tempo, ainda estava por vir. Sem isso, e os efeitos de unificação ainda mais fortes, encontrados em algumas estruturas ordenadas maiores como os laser e supercondutores, é impossível a compreensão física da consciência e com eles uma abordagem mecânico-quântica torna-se atraente. Conforme foi ilustrado pelas inadequações do modelo do computador e do modelo holográfico, o problema central para se compreender a consciência em termos físicos, a rocha contra a qual se chocaram todas as teorias anteriores, é a questão da unidade da consciência, a típica indivisibilidade de nossos pensamentos, percepções, sentimentos, etc. Sem isso não poderia existir a experiência tal como a conhecemos e tampouco um ser vivenciando essa experiência. Nenhum processo da física clássica origina esse tipo de unidade e até bem recentemente ele não era um tema tão importante na física quântica. Mas agora que tipos especiais de unidades especificamente mecânico-quânticas estão reconhecidos, tanto os físicos como os filósofos começaram a se perguntar se estes não terão alguma relevância significativa para a unidade da consciência. Roger Penrose, de Oxford, expõe o caso em nome de todos eles. A física quântica compreende vários tipos de comportamento altamente intrigantes e misteriosos. Um dos exemplos mais expressivos disso são as correlações quânticas não locais, que podem ocorrer através de grandes distâncias. Parece-me que há uma clara possibilidade de que tais coisas desempenhem um papel nos modos de pensar conscientes. Talvez não seja muito fantasioso sugerir que as correlações quânticas possam estar desempenhando um papel operacional em grandes regiões do cérebro. Poderia haver alguma relação entre um estado de consciência e um estado quântico altamente coerente no cérebro? Estará a unidade ou globalidade, que parece ser uma característica da consciência, ligada a isso? É muito tentador pensar que sim. Uma analogia para o tipo de correlação quântica que Penrose sugere aqui seria um grupo de músicos tocando e gravando em salas diferentes e que, no entanto, conseguem produzir um efeito harmonioso. Ou o fenómeno dos gêmeos quânticos discutido no capítulo 1 que, embora separados pelo desconhecimento e por centenas de milhas,
levam vidas totalmente sincrónicas. Tais sistemas quânticos, de fato, se parecem com o modo como os neurónios distintos espalhados pelo cérebro todo cooperam para produzir um estado unificado de percepção consciente, ainda que essa observação em si não acrescente muito às analogias iniciais de Bohm. A primeira evidência substancial de que existe ao menos um canal de comunicação entre o mundo da física quântica e nossa percepção da realidade do dia-a-dia foi encontrada há quase 50 anos. Naquela época, biofísicos que trabalhavam com a retina descobriram que as células nervosas do cérebro são suficientemente sensíveis para registrar a observação de um único fóton, refletindo a passagem de um elétron individual de um estado de energia dentro do átomo até outro estado, e, portanto, suficientemente sensíveis para serem influenciadas por toda a panóplia do estranho comportamento do nível mecânico-quântico, incluindo-se a indeterminação e os efeitos não locais. Experiências posteriores provaram que a indeterminação quântica está embutida no funcionamento do próprio cérebro através das variações aleatórias nas concentrações químicas que circundam as conexões entre nervos, sinapses. Essas concentrações determinam os níveis em que os neurónios disparam, fazendo contato elétrico com outros neurónios, e que, mesmo variações muito refinadas no nível quântico, afetam os potenciais de disparo. Na verdade, os níveis nos quais os neurónios disparam variam segundo uma lei estatística definida, como qualquer outro processo quântico. Dos 10 bilhões de neurónios do cérebro, cerca de 10 milhões são considerados suficientemente sensíveis para registrar fenómenos do nível quântico em qualquer momento. No entanto, o disparo de neurónios isolados está muito longe de explicar os complexos processos associados às atividades conscientes do cérebro, quaisquer que sejam eles. A necessidade de uma abordagem mecânico-quântica da própria consciência foi elaborada pela primeira vez com algum detalhamento em 1960 por Ninian Marshall num trabalho sobre telepatia e memória. O argumento de Marshall era o de que as leis deterministas da física clássica não davam lugar ao livre jogo dos processos de pensamento, livre escolha e intenção, todos considerados características comuns da consciência. Nenhum mecanismo cerebral físico que obedeça às leis deterministas da física clássica poderia ser responsável por pensamento e vontade livres, nem por qualquer das ações livres que se seguem a eles. Um argumento muito semelhante foi recentemente elaborado pelo físico russo Yuri Orlov. Ele argumenta que, em qualquer tipo de resolução de problema ou pensamento criativo, a indeterminação quântica e os estados de probabilidades sobrepostas, estados virtuais, devem estar desempenhando um papel na abertura do cérebro a todas as possibilidades latentes na consciência. Por exemplo, nossa capacidade de ver várias possibilidades ao mesmo tempo. O mecanismo descrito, a indeterminação quântica, fornece uma chave para a compreensão do pensamento criativo com o qual uma pessoa descreve ou retrata aquilo que na realidade não existe. Segundo nossa abordagem, a pessoa vê, potencialmente, várias versões ao mesmo tempo, sem perceber nenhuma delas por completo, e então uma das versões salta, se materializa como resultado da livre escolha. O desenrolar simultâneo de muitas possibilidades diferentes e, eventualmente, excludentes entre si, nos faz lembrar a libertina quântica que conhecemos antes quando discutimos os estados virtuais. Assim como o seu amor livre teve finalmente que ceder a um compromisso, também nosso livre jogo de pensamento e imaginação deve, em algum momento, reduzir-se a uma ideia definida, somente uma, de um dado conjunto de possibilidades quânticas pode existir no mundo real, mas
antes de sua materialização, quanto divertimento o mundo quântico nos propicia. Mas, se a base física da consciência é algum tipo de fenómeno mecânico-quântico, com toda a liberdade que isso acarreta, como sugerem pessoas como Penrose, Marshall e Orlov, então ainda resta muito para explicar. Que tipo de processo quântico seria? Que propriedades do cérebro o poderiam sustentar? Somente ao se procurar responder a tais perguntas básicas é que um modelo da consciência fundado na física quântica poderá ganhar algum significado real, apoiando-nos na unidade da consciência como ponto central e mais importante para a explicação da consciência nos termos da física conhecida. Poderemos ver que certos aspectos dessa unidade podem oferecer pistas sobre a natureza de algum processo físico subjacente. O pano de fundo de toda a consciência, o quadro negro sobre o qual se escrevem os vários pensamentos e percepções individuais, é o que os físicos chamam de um estado imutável. É uniforme no espaço e persistente no tempo, qualidades necessárias para que a consciência faça seu trabalho. Assim como não poderíamos escrever uma boa mensagem num quadro negro cheio de calumbos ou pouco durável, também os conteúdos específicos de nossa percepção consciente não seriam discerníveis se o pano de fundo contra o qual estão dispostos não fosse um estado imutável. Como colocou o etologista John Croke, a ordem da consciência, sua aparente estabilidade no tempo, é o que nos dá esta sensação de que vivemos num mundo em vez de dentro de experiências arquitetadas pelos caprichosos sentidos. No entanto, essa rara qualidade de ordenação da nossa consciência limita consideravelmente a escolha de explicações físicas, como pode ser inferido do fracasso de todas as tentativas de se explicar a consciência em termos clássicos. Nossa consciência tem a característica de unidade contínua. Ela se mantém coesa e permite que nossa experiência também se mantenha coesa. Esse tipo de uniformidade fixa é raro entre os processos dinâmicos da natureza, mas pode ocorrer em materiais que existem em fase condensada. A física e a fisiologia das fases condensadas parece ser, portanto, um candidato digno de maiores investigações para se saber se conseguirá fornecer alguma explicação de como a consciência pode surgir nos cérebros. Uma fase é um estado ou a condição de algo, de algum sistema material, assim como uma fase adolescente ou uma fase boêmia, são possíveis estados da psique. Em materiais naturais, refere-se à quantidade de ordem existente num dado sistema. A água, por exemplo, tem 3 fases: gasosa, vapor, líquida, água e sólida, gelo, e cada uma delas apresenta maior ordem de moléculas que a anterior. A sólida, o cristal de gelo, é um exemplo muito comum de uma fase condensada imprecisamente estruturada, como também os cristais de sal ou de açúcar. Há outros exemplos razoavelmente conhecidos de fases condensadas mais estruturadas na natureza física: os ímãs comuns, os superfluidos, os supercondutores, a luz laser, as correntes elétricas nos metais e as ondas sonoras nos cristais. A propriedade em comum de todas essas coisas é um certo grau de coerência, que faz com que os muitos átomos ou moléculas que compõem a substância subitamente ou gradualmente se comportem como um. Imaginem, por exemplo, um grande número de bússolas eletromagnéticas sobre uma mesa numa sala blindada. Por causa da blindagem, as agulhas não apontam para nenhuma direção em especial e, se a mesa for sacudida, elas balançam aleatoriamente em todas as direções possíveis. Um físico que quisesse descrever o movimento das agulhas teria de escrever muitas equações, uma para cada agulha. Mas, se a energia eletromagnética de todas as bússolas for aumentada, as agulhas começarão a exercer atração,
umas sobre as outras e lentamente irão se alinhando para formar um padrão uniforme. No ponto em que a corrente eletromagnética se tornar forte o suficiente para sobrepujar o efeito do balanço da mesa, o equivalente ao ruído térmico num sistema real, onde o calor faz com que as moléculas se agitem, produzirá o interessante efeito de fazer com que todas as agulhas apontem na mesma direção. O conjunto das bússolas se comportaria então como uma única superbússola e o físico poderia escrever uma só equação para descrever o movimento do conjunto. Diríamos que as agulhas das bússolas entraram em fase condensada. Se tudo isso tem alguma relevância para a questão da consciência, devemos-nos perdoar a primeira reação de querer saber como os neurónios do cérebro chegariam a entrar numa fase condensada. As células vivas parecem muito diferentes sob quase todos os aspectos de algo como uma agulha de bússola imantada. E mesmo que um dos argumentos deste livro seja o de que os mundos vivo e não vivo interagem da forma previamente prevista, na hora do baque parece estranho, de início, pensar na mecânica de um processo como esse no cérebro. Que tipo de mecanismo neurobiológico seria necessário para alinhar neurónios ou algum de seus componentes da mesma forma que as agulhas das bússolas do nosso exemplo se alinharam por força de seus próprios campos magnéticos internos? E será viável um mecanismo desse tipo? Muitos já sugeriram que a consciência talvez dependa do fato de o cérebro assumir, de algum modo, as características de um superfluido ou supercondutor. Embora qualquer um dos dois pudesse satisfazer a exigência de um estado de tipo altamente ordenado encontrado numa fase condensada, dificilmente atenderiam às condições de viabilidade. Os superfluidos e supercondutores existem apenas em temperaturas muito baixas, ao passo que o cérebro, como todos sabemos, funciona à temperatura corporal normal. Se a física das fases condensadas for realmente relevante para a consciência, então deveria existir um mecanismo desse tipo que funcionasse à temperatura normal do corpo. E, na verdade, existe um. O sistema bombado, descrito pela primeira vez pelo professor Herbert Froelich, da Liverpool University, na Inglaterra, há cerca de 20 anos, e sabidamente encontrado em tecidos biológicos, parece satisfazer todos os critérios necessários. O sistema bombado de Froelich é simplesmente um sistema de moléculas eletricamente carregadas e que vibram dipolos positivos numa extremidade e negativos na outra, ao qual se acrescenta energia. Os dipolos vibráteis, moléculas nas paredes celulares do tecido vivo, emitem vibrações eletromagnéticas, fótons, exatamente como radiotransmissores em miniatura. Froelich demonstrou que, além do certo limite, qualquer energia introduzida a mais no sistema faz com que as moléculas daquele tipo vibrem em uníssono. Elas o fazem cada vez mais até chegarem à forma mais ordenada possível de fase condensada, um condensado de Bose-Einstein. A característica fundamental singular dos condensados de Bose-Einstein é que as inúmeras partes constitutivas de um sistema ordenado não só se comportam como um todo, mas se tornam um todo. Suas identidades se fundem ou se sobrepõem de tal forma que perdem completamente a própria individualidade. Uma boa analogia seria a das muitas vozes de um coral que se fundem para tornar-se uma só voz em determinados níveis de harmonia, ou a do beliscar de muitas cordas de violinos que se tornam o som de violinos. Essa fusão de identidades é vital para uma explicação física de como a consciência reúne várias subunidades numa só experiência. É sabido que uma pessoa pode ter duas ou mais ilhas de consciência, como por exemplo, quando mantemos uma conversação enquanto prosseguimos dirigindo o carro, mas a experiência de ter um campo geral de consciência é quase universal. Não há alguém aqui sentado e consciente do freixo lá fora à beira do canal, um outro, alguém atento ao barulho do trem ao longe, e ainda um terceiro, alguém que
sente uma vaga dorzinha nas costas. São todos uma pessoa só, eu. No entanto, para que a pessoa que tem cada uma dessas diferentes experiências mini-conscientes seja a mesma pessoa, para que haja um ser integrado experimentando tudo ao mesmo tempo, algo deve ser responsável pela unidade dos diferentes estados cerebrais associados a cada um dos elementos que contribuem para a experiência. Num determinado momento, em cada um desses estados, há pelo menos 100 diferentes pedacinhos de informação. Para se reunir tudo isso, para se alcançar o grau de unidade necessário, é preciso que os estados cerebrais distintos pertinentes a cada elemento se tornem idênticos. Todas as suas propriedades e toda a sua informação devem se sobrepor completamente. Esse tipo de unidade só é encontrado nos condensados de Bose-Einstein. E somente nesses condensados, em que a individualidade se dissolve, é que conseguimos encontrar efeitos tipicamente mecânico-quânticos em sistemas de grande escala. Um físico quântico diria que as funções de onda de todos aqueles pedacinhos anteriormente individualizados foram sobrepostas, tornando-se indeterminadas em sua localização espacial de tal forma que cada uma delas espelha-se por todo o conjunto, da mesma forma como a libertina quântica vivia com todos os seus amantes a um só tempo, ou como o gato vivo e morto de Schrödinger espalhava seu ser ambíguo por toda a caixa que encerrava seu segredo. Tal sincronismo quântico em grande escala existente nos lasers superfluidos e supercondutores é responsável pelas propriedades especiais deles, mas a importância do tipo encontrado por Froelich em seu sistema é que ele existe na temperatura normal do corpo. Na verdade, ele só é encontrado em tecido biológico, onde as vibráteis dipolos carregados do interior das paredes celulares emitem sinais de frequência de microondas ao vibrarem. Tais frequências existem normalmente nos tecidos e estes, por sua vez, são influenciados por elas. Por exemplo, as taxas de crescimento das células de fermento são influenciadas por radiações de microondas. Até agora, porém, a razão pela qual as células geram e são influenciadas por radiações de microondas e são, portanto, capazes de conter em suas paredes as fases condensadas de Bose-Einstein continua um mistério que pede explicação. Como disse Froelich, os sistemas biológicos desenvolveram-se para satisfazer a um certo propósito e assim nos é permitido perguntar qual o propósito de tal excitação. Certo físico sugere que o propósito das vibrações induzidas por microondas nas células vivas talvez esteja relacionado com a forma pela qual os sistemas vivos, em oposição aos não vivos, criam ordem a partir do caos e confusão da natureza. Quando as membranas celulares vibram o suficiente para chegar a um condensado de Bose-Einstein, estão criando a forma mais coerente possível de ordem existente na natureza, a ordem de uma inteireza não dividida. Este pode ser um mecanismo que permite à vida violar a segunda lei da termodinâmica entropia, segundo a qual os sistemas inanimados estão fadados a degenerar para o caos. Outros biofísicos, alguns trabalhando em colaboração com o professor Froelich, outros independentemente, encontraram evidências desse mesmo tipo de coerência biológica, embora suas pesquisas sugiram que seja uma ordenação coerente de fótons no âmbito da luz visível em vez ou além daqueles no âmbito das microondas. O físico alemão Fritz Pope descobriu que as células vivas emitem uma leve fosforescência, prova de radiação de fótons, e sugestiva de que a presença de que ele chama de biofótons coerentes poderá ser de importância vital na ordenação celular. Cientistas trabalhando independentemente no Japão descobriram os mesmos efeitos que, segundo acreditam, estão obviamente associados a uma série de atividades vitais e processos biológicos. No mínimo, um biofísico polonês já encontrou evidência da ordenação coerente de fótons no próprio DNA, como Pope e um de seus colegas alemães. Evidência de estados coerentes, condensados de Bose-Einstein, em tecidos vivos não falta, e na interpretação de seu significado é que está o aspecto crucial de excitantes revelações para a nossa compreensão do que distingue a vida da não-vida.
Penso que essa condensação de Bose-Einstein nos componentes dos neurónios é o que distingue o consciente do não consciente. Acho que essa é a base física da consciência. Se queremos sugerir que a condensação de Bose-Einstein seja a base física da consciência, devemos procurar no cérebro os aspectos necessários de um sistema de tipo Froelich. Sugiro que os disparos elétricos que ocorrem continuamente nas fronteiras entre neurónios, sempre que o cérebro sofre um estímulo, podem estar fornecendo energia exigida para agitar as moléculas nas paredes das células nervosas, fazendo com que emitam fótons. Por meio desses sinais, as moléculas de qualquer membrana celular ou dos milhares de membranas celulares vizinhas poderiam estabelecer comunicação umas com as outras por um bailado que começa a sincronizar a sua vibração ou emissão de fótons. Chegando-se a uma frequência crítica, todas vibrariam como uma só, entrando numa fase condensada de Bose-Einstein. Os vários bailarinos se tornariam um bailarino, possuindo uma única identidade. Nesse ponto crítico, o ponto da mudança de fase para uma fase condensada, um movimento sincrónico das moléculas no interior das membranas celulares dos neurónios ou dos fótons por ela emitidos, assumiria propriedades mecânico-quânticas, uniformidade, ausência de atrito e daí a persistência no tempo, inteireza não dividida. Dessa forma, criaria um campo unificado do tipo que se requer para produzir o estado básico da consciência. A mudança de fase, então, é o momento em que nasce uma experiência. Uma dentre as muitas consequências interessantes de se considerar a consciência nos termos do sistema de Froelich é que ele fundamenta a visão de que alguma consciência rudimentar pode bem ser propriedade comum a todos os sistemas vivos. Se um condensado de Bose-Einstein do tipo Froelich pode ser encontrado em células de fermento, seria legítimo concluir que qualquer tecido biológico, vegetal ou animal, constituído de pelo menos uma célula, teria a capacidade unificadora fundamental necessária para sustentar algum tipo de percepção consciente. Contudo, um condensado de Bose-Einstein menor não teria tantos possíveis estados e excitações e, portanto, possuiria um âmbito limitado. Assim, um caramujo teria uma consciência muito mais limitada que a nossa. De fato, não há, em princípio, razão para se negar que qualquer estrutura biológica ou não que contenha um condensado de Bose-Einstein possa ter a capacidade de ser consciente, embora o tipo de consciência dessa estrutura e as coisas que se poderiam conseguir por intermédio dela dependeriam da estrutura global do sistema. Isso deixa em aberta a possibilidade de existirem computadores conscientes e, é claro, levanta a questão da consciência alienígena em geral. Nos animais superiores terrestres, conhecidos como nós, os campos elétricos entre as membranas de células nervosas estão em constante mudança por causa das flutuações da quantidade de energia bombada para o sistema. Tais flutuações são devidas a alterações químicas no sangue, com maior ou menor taxa de açúcar ou a estimulação externa. Por isso, a força de consciência também sofreria variação com maior ou menor número de moléculas ou de gordura ou de proteína, entrando ou saindo da fase condensada. Isso combina com a nossa experiência comum, na qual nos vemos mais conscientes em alguns momentos que outros, por exemplo, um estado de grande concentração versus um estado de sono profundo. Combina também com aquilo que conhecemos sobre a ausência ou presença de dano cerebral e sua influência sobre a consciência. Como sugere o modelo de cérebro calcado no computador, a consciência surge dos mecanismos de computação do cérebro com bilhões de neurónios interligados. Como uma rede telefónica, ela deveria sofrer interrupção de funcionamento sempre que um ou mais cabos são cortados, como acontece na rede telefónica. Isso, de fato, acontece a certas funções específicas do cérebro. Lesão da área óptica destrói a visão, da área auditiva a audição, etc. Mas a consciência em si não é afetada da mesma maneira por causa dessas avarias localizadas. Somente após lesão cerebral muito extensa, com destruição de grandes regiões do cérebro, ou mediante o uso de anestésicos, é que a consciência fica suficientemente afetada a ponto de perder a sua própria holística, como seria de esperar no caso da consciência ser um fenómeno quântico não local.
Numa teoria baseada no sistema bombado de Froelich, o aspecto mais fundamental da consciência, sua capacidade de percepção unificada, não tem nenhuma relação com as conexões de neurónios individuais no interior do cérebro. No modelo mecânico-quântico da consciência aqui sugerido, as moléculas vibráteis nas membranas das células nervosas, ou fótons a elas associados, que dão nascimento ao condensado de Bose-Einstein, são responsáveis apenas pelo estado básico de nossa percepção, o quadro negro, sobre o qual as coisas, percepções, experiências, pensamentos, sentimentos, etc., são escritas. O escrever em si seria fornecido por uma ampla gama de fontes: o código genético, a memória, a atividade das sinapses do cérebro e todos aqueles ecos filogenéticos ressoando dentro do sistema nervoso. Todos eles apareceriam individualmente ou combinados como excitações do condensado subjacente, sob a forma de padrões contidos nele mesmo, como as ondas no mar ou as bolhas na superfície de uma sopa fervendo na panela. E seriam esses padrões, cuja matemática é na realidade a matemática do holograma, o que reconhecemos como os conteúdos normais da consciência. Curiosamente, Descartes também acreditava que as percepções eram excitações de nossa alma subjacente. Esse modelo, juntamente com a ideia de que as excitações do condensado de Bose-Einstein são responsáveis pelos padrões conhecidos de nossa vida consciente, também sugere uma interpretação para os misteriosos padrões de eletroencefalograma registrados quando se colocam elétrodos no crânio a fim de medir a atividade cerebral. As ondas típicas que vemos nos eletroencefalogramas, supostamente representativas de oscilações abaixo do limiar pré-disparo das membranas das células nervosas, variam dependendo do nosso estado de consciência e da atividade na qual o cérebro está envolvido. Foram reconhecidos 4 padrões diferentes até hoje: alfa, beta, delta e teta. O cérebro humano adulto normal, as ondas beta, associadas ao pensamento organizado, conceitual, dominam o eletroencefalograma durante as horas de vigília. As ondas delta aparecem quando o cérebro está num estado de sono profundo, sem sonhos. As ondas teta aparecem durante o sono com sonhos. As ondas alfa, em estado de relaxamento profundo, quando o cérebro está plenamente despeito, porém sem se encontrar em nenhuma ideia especial. Todo padrão geral é em eletroencefalograma é estável, embora, como acontece também com as ondas em geral, os neurónios individuais que o produzem se modifiquem a todo momento, tanto no eletroencefalograma do crânio inteiro, como mais drasticamente no eletroencefalograma de 2 neurónios individuais envolvidos no mesmo estímulo visual. Os padrões de onda que representam uma excitação são sincrónicos, sugerindo que uma coerência de longo alcance liga os padrões de disparo de neurónios distintos. É difícil explicar esse fato sem qualquer uma das interpretações clássicas para as ligações entre neurónios, mas a sugestão de que o cérebro tem um sistema integrativo quântico facilita muito a interpretação. No modelo de consciência que proponho, o cérebro tem 2 sistemas de interação: o condensado coerente de Bose-Einstein, associado à consciência, e o sistema tipo computador dos neurónios individuais. A atividade elétrica observada no eletroencefalograma pode ser uma ponte entre os dois. Havendo excitações de um dos sistemas, produzir-se-ia um campo elétrico que agiria sobre o outro, mas, em virtude do fator quântico, as excitações seriam sempre integradas, isto é, coerentes. O modelo mecânico-quântico da consciência dá origem, então, a um quadro da totalidade de nossa vida mental que não é nem completamente um computador, nem completamente um sistema quântico. Na verdade, não é nem completamente mental. O que reconhecemos como nossa plena vida consciente, usando a palavra consciência em seu sentido comum, é na verdade um complexo de algo de muitas camadas ou em muitos níveis entre o aspecto quântico, o estado básico, e toda uma sinfonia de interações que provocam o desenrolar de padrões nesse estado básico. Interações com nossas faculdades de computação no córtex cerebral, com nossas capacidades instintivas e emocionais no telencéfalo primitivo, com nossos apetites e espasmos ou dores, com toda uma hoste
de atividades corporais e, em certa medida, com a vida consciente de outras pessoas e criaturas. É a qualidade do desempenho de cada um dos membros dessa sinfonia o que finalmente determina a qualidade total e o conteúdo da música executada, nossa vida consciente. Quer as teorias existentes, como as que aplicam o sistema de Froelich ou os fótons coerentes de Pope à questão, estejam corretas ou não, a própria existência de um modelo mecânico-quântico viável da consciência já é em si prenhe de implicações filosóficas de amplas consequências. A inteireza não dividida, que é pré-requisito para esse modelo e, portanto, a perda da individualidade de suas partes conduz, de um modo geral, à questão da identidade pessoal e dos relacionamentos de grupo. Além disso, qualquer modelo mecânico-quântico é necessariamente um modelo físico e, portanto, presume que os fenómenos da consciência, atenção, percepção, pensamento, memória, etc., juntamente com os da física, química e biologia, pertencem à ordem da natureza e podem ser experimentalmente investigados. Essa maneira de ver a consciência também implica que a consciência e a matéria estão tão integralmente presas uma à outra que ou a consciência é uma propriedade da matéria, como no panpsiquismo, ou a consciência e a matéria surgem juntas da mesma fonte comum, como sugere Nagel, em nossa linguagem do mundo dos fenómenos quânticos. Ambas as visões retiram a consciência da esfera do sobrenatural e a transformam num assunto adequado ao questionamento científico. Desafiam a presunção dualista, amplamente sustentada de que a consciência e a matéria, a mente ou a alma e o corpo são fenómenos completamente distintos, cada qual desenvolvendo-se à sua maneira e apenas acidentalmente tocando-se um ao outro neste nosso mundo imperfeito, provando-se que a consciência é, de fato, um fenómeno quântico que seria possível desafiar as duradouras alegações dos dualistas de uma forma mais profunda do que jamais aconteceu. Estamos agora numa posição que nos permite reavaliar toda a questão de como se relacionam a mente e o corpo.